Boa tarde a todos. Primeiro, muito bom estar ministrando para vocês aqui nessa tarde. Vocês sabem já qual que é o tema da ministração da tarde? Não? Alguém chuta? Qual que é o tema? Libertação. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Um dia eu li essa palavra e essa palavra desceu no meu coração. Por isso que é muito bom você falar sobre libertação. A gente acredita em Jesus, é óbvio, mas a maioria das pessoas, talvez você igual a mim no tempo de ignorância, não leva tão a sério a oposição que existe ao nome de Jesus Cristo, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós precisamos aprender sobre isso, mas não só aquela libertação de você impõe as mãos, liberta, há uma manifestação de um demônio e a pessoa é liberta. Nessa tarde eu gostaria de conversar com você sobre libertação, não fazer só uma ministração sobre libertação. Eu gostaria que você compreendesse algumas coisas, e uma delas que eu gostaria que você saísse daqui aprendendo. Eu me recordo quando eu comecei a saber, a ouvir, a aprender, a conhecer sobre libertação, vinha aquela coisa do medo, e eu via ali uma pessoa ser liberta, e aí depois, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, né? Mas aí depois eu olhava para a pessoa, meu Deus do céu, não... vai me pegar, né? E conforme você vai estudando, ou você vai vivendo, caminhando em Cristo, você precisa compreender que quando existe uma libertação dentro da igreja, quando existe uma manifestação demoníaca dentro da igreja, e aquele demônio ele tem que sair, porque todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e aquele demônio sai, não deveria ser motivo de medo igual eu tinha. Eu estou abrindo meu coração para você nessa tarde aqui. Não o medo, mas o receio deveria ser motivo de alegria, porque você está num lugar onde o mal que sai da vida daquela pessoa também sai da tua vida. As opressões, as possessões que tinham na vida daquela pessoa, se tinham na tua vida, também teriam que sair. E muitas das vezes eu e minha esposa, eu me lembro que a Cris sempre dizia assim, pastora Cris, né? Ela dizia assim, eu quando tenho oração de libertação, eu sempre digo, se tiver alguma coisa em mim, que saia logo, porque eu não quero nada do capeta aqui. E você precisa compreender sobre isso. Você precisa ficar feliz quando existe uma manifestação demoníaca, não com medo, não o medo, mas ficar feliz, porque aquela pessoa está livre a partir daquele momento. Isso deveria trazer alegria para o nosso coração. Eu espero que ninguém aqui tenha ou tinha esse ressentimento, esse sentimento que eu tinha. E eu gostaria nessa tarde de estar tendo uma conversa com vocês. Para falar bem a verdade, o que Deus me conduziu foi... Eu gosto muito de falar de Jesus Cristo. Amo falar de Jesus Cristo. Mas nessa tarde eu gostaria que você compreendesse o agir de Jesus Cristo na minha vida. De repente você compreender por que o pastor Emerson, tem a pastora Cris, tem outros pastores também que são usados de libertação. Mas quando fala em libertação, já pedem para o pastor Emerson vir pregar aqui. Por que o pastor Emerson é usado assim? O que tem? O pastor Emerson já veio falar para mim, o senhor não tem medo do capeta, né? O senhor não sei o que. Filho, não é bem assim a coisa, né? Não funciona assim. Gostaria de dizer também nessa tarde que aqueles que dormirem, igual o pastor Silvio falou, né? Ele ia dar onde? Aonde? Nós aqui vamos fazer diferente. Eu vou chamar a pastora Cris. Tem mais uns outros aí, uns 3 ou 4 discípulos do pastor Emerson. Aquele que dormiu, eu vou fazer assim, ó. Então cuidado se você fechar o teu olho aí. Alguém vai vir orar com você, tá bom? Você vai acordar, vai dizer, o que aconteceu? Eu caí? Não, você estava dormindo, miserável. Foi isso que aconteceu. Mas eu gostaria assim de contar para vocês. Eu já contei algumas vezes e retiro de jovens é bom porque você consegue ter isso daqui, uma conversa mais informal. É diferente a ministração. E eu já contei em alguns esboços assim, mas hoje eu gostaria de contar para vocês. Durante muito tempo da minha vida, eu servi o capeta.
né? Não servir ao capeta, a Satanás, adorando ele, acendendo vela para ele, idolatrando ele, chamando ele. Não, eu não fiz isso. Mas eu fazia isso através das minhas atitudes, através das minhas condutas, através das minhas palavras. Qual que era a diferença? É que eu não sabia que essa era uma maneira de servir a ele. Eu pregava ira, fofoca, raiva, brigas, tudo que você imaginar. Claro que eu estou falando antes de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria que você compreendesse também nessa época, eu não gostava de crente. Eu não gostava dos cristãos. Queria ver o brabo, era alguém dizer para mim assim, a Bíblia fala isso, e ela vem ele sabendo mais do que eu de Bíblia, daí quer se achar, né? Se o camarada falava que era crente, de misericórdia, deve ser mais um, né? Uma vez eu contratei o meu melhor funcionário que eu tive, e ele contou para mim que ele era crente, mas ele era tão bom funcionário que daquele eu gostava, sabe? E não, eu gostava dele. E aí um dia ele chegou para mim e falou, seu Emerson, posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, só falta, o senhor é muito abençoado por Deus, o senhor é uma pessoa correta, idônea e tal, né? Dentro de alguns princípios que ele via, né? E ele falou assim, só falta uma coisa para o senhor se achegar a Deus, para o senhor ser mais de Deus. E eu falei, o que, meu filho? Fale porque eu quero, né? Aí ele falou assim, só falta o senhor dar o dízimo. Eu falei, miserável, quer que eu leve o dinheiro na igreja dele? Ele começou a trabalhar aqui, já cresceu os olhos, quer que a igreja dele cresça mais ainda. Eu olhei para ele e falei, você vai ver. E posteriormente, depois eu descobri a bênção que é você dar o dízimo, você entregar o dízimo na casa do Senhor. Mas, voltando, e eu fazia isso. E em determinado momento, eu e a minha esposa, a gente resolveu buscar a Deus. A gente começou a conhecer de Deus. A gente começou a aprender sobre Deus. E nós começamos a buscar a Deus. E quando você começa a buscar a Deus, você começa a ser confrontado em algumas áreas da sua vida. Daquilo que a palavra fala. Sobre mentira, sobre fofoca, sobre a ira, sobre a falta de amor para com as outras pessoas, sobre a falta de amor para com sua casa. E aquilo entrava para mim, era como uma espada. E a palavra de Deus, ela é como uma espada. Aquilo doía, aquilo machucava. E eu não compreendia por quê. Mas eu queria buscar e aprender mais de Deus. E resumindo assim para vocês, até pela questão do tempo, houve uma vez em que eu e a minha esposa havíamos discutido, nós tivemos uma briga. Eu nunca contei isso aqui, tá? Pra falar bem a verdade, acho que eu nunca contei publicamente isso daqui. Nós tivemos uma briga, uma discussão. E toda aquela conversa, divórcio, separa, eu te mato, não, eu te mato antes, e assim vai, né? Aquela coisa. E eu me lembro assim, na época havia bebida alcoólica na nossa casa, e a última coisa que eu me lembro foi que eu tomei um gole de bebida alcoólica. Um golinho pequeno assim, um copo de vidro, né? E aí você vai dizer assim para mim, você ficou embriagado. Não sei, provavelmente sim. Só que o que ela passou a relatar depois foi algo muito triste de se ouvir. Sabe, ela começou a contar que eu fui tomado por um demônio. E eu nunca relatei isso daqui para ninguém, é um testemunho pessoal. E eu olhei assim e falei, nós tínhamos tido uma briga, ela quer que eu fique bonzinho agora, né? Que eu fique com medo dessas coisas. Só que ela começou a me contar algumas coisas que eu achava que era só eu e Deus que sabia. Que eu achava que era só eu e Deus que pensava, que tínhamos ideias. O problema é que eu comecei a perceber que não era eu e Deus que tínhamos essas ideias, era eu e o capeta, eu e Satanás. Porque como eu não havia contado nada para ninguém, e era algo do meu coração, então ela falou assim para mim, é verdade que você queria fazer isso? É verdade que você tem no teu coração um desejo de morte contra tal pessoa? É verdade que você pensou essa barbaridade, que você tem vontade de fazer essa barbaridade? E aí eu comecei a olhar, eu falei, puxa vida, eu não contei para ninguém, nem para ela, nem para o padre. Se eu fosse na missa naquela época eu teria contado, porque era algo assim que por mais que tivesse no meu coração, eu tinha vergonha daquilo.
E eu comecei a compreender que era Satanás, eram os seus demônios que colocavam isso no meu coração, desejo de morte, desejo de ira, desejo de raiva. Se você tem isso, meu querido, vai repensando essas coisas. Desejo de ver algumas pessoas que morressem. E aí eu entendi, eu compreendi que eu havia sido possuído por um demônio, que havia um demônio na minha vida e que eu precisava me libertar daquilo. E continuamos na busca por Deus, continuamos no Evangelho, e eu pedia para Deus para que tirasse aqueles sentimentos, para que aquilo saísse da minha vida. Vários outros desejos impuros que não vale nem a pena ser falado aqui, mas eu queria que Deus tirasse. E Deus foi tirando, com o tempo, Deus foi tirando. E conforme Deus ia tirando, a gente ficou mais apaixonado por Deus. A gente buscava igrejas, a gente buscava preletores, a gente buscava pastores. Onde falava que estava vendo o agir de Deus, nós íamos. E nós nos dirigíamos para lá. Por isso que eu acho lindo hoje, maravilhoso hoje, porque eu sei que o agir de Deus é nesse lugar aqui. Eu sei que quando as pessoas buscam aquilo que nós buscávamos lá atrás, elas se dirigem para cá. É aqui que elas têm vindo, e é aqui que elas têm recebido e têm encontrado aquilo que elas querem buscar em Deus, que elas têm procurado em Deus. E nós íamos. E um dia, na igreja que nós congregávamos, foi convidado um pastor. Foi convidado um pastor que era usado em libertação. Mas ele nem sabia o que era essa tal de libertação, muito menos que tinha pessoas específicas para isso. E lá nós fomos. E aí o pastor explicou, pastor Getúlio de Jesus. Aí ele estava nos visitando e ele veio fazer essa pregação na nossa igreja. E no primeiro dia foi feita uma ministração só para os membros da nossa igreja, para aqueles que iam na igreja, só para crente, para você entender, né? E lá estávamos nós também. E ele fez a oração conosco. Mais uma vez essa mulher aqui falou: se tem alguma coisa ruim na minha vida, eu quero que Deus tire, né? Para falar bem a verdade, até o pastor Silvio fala. Ele não está aqui, dá para falar dele, né? E porque é ruim você saber ou imaginar que possa ter alguma coisa assim. E claro que eu também falei, e outras pessoas falaram, e ele orou, e graças a Deus em nós não houve nenhuma manifestação, não houve nada. Mas como nós éramos da igreja, já fazíamos parte de uma liderança lá, esse pastor ele precisava de muita ajuda. E foi muito interessante, porque os membros da igreja, quando chegavam perto dele, não todos, é óbvio, mas eu vi pessoas ali, crentes antigos, que caíam endemoniadas. E como nós iríamos auxiliar ele, ele nos explicou como que teria que ser feito aquilo, qual a metodologia que a gente deveria seguir, né? Até porque ele não ia conseguir sozinho. E aí houve uma manifestação muito grande lá, e a gente ajudou a libertar pelo nome de Jesus Cristo, usando o sangue de Jesus. E nessa ministração houve uma parte lá que ele falou assim: durante muito tempo, e é isso que eu gostaria que ficasse no seu coração nessa tarde. Ele dizia assim: durante muito tempo, Satanás ele tem judiado das pessoas, ele tem maltratado as pessoas, ele tem feito elas de gato e sapato. E ele falou assim: e esse dom, quando eu aprendi ele, eu aprendi que eu também poderia judiar de Satanás. Era uma forma de eu também bater no capeta. Ele falando. Porém, eu me recordo que eu pensei assim, eu esqueci de contar para vocês que eu era briguento também. Jesus Cristo me converteu. Eu não sou igual ao pastor Silvio. E eu não fugia de uma briga. Às vezes eu até procurava, para falar a verdade, né? Mas eu entendi que isso também era opressão de Satanás. E como eu falei, peraí, mas eu gostava de uma boa briga, né? Falei, mas isso é uma boa briga. Falei, e o melhor de tudo, eu sempre apanhei. Me ergueu na bordada, né? Sofri, quase perdi minha esposa, quase perdi minha família, quase perdi meus filhos, quase morri. Falei, você me paga. Falei, achei meu ministério. Sabe quando você pensa assim, puxa vida, achei meu ministério. Então agora, a palavra de Deus diz que você, né, Lucas, nós lemos ali, diz assim, o Senhor me ungiu
para levar vista aos cegos, para libertar os cativos. E eu falei, eu quero isso. É isso que eu quero. Eu quero bater em quem tanto me bateu. E Deus nem vai ficar bravo comigo. Olha que maravilha. E o que eu gostaria que você compreendesse nessa tarde é que muitas vezes você tem apanhado, você tem sofrido, Satanás tem enganado você, tem enganado seus familiares, tem enganado tantas pessoas. E hoje você consegue compreender que a libertação, você também pode aprender a bater nele. Porque a palavra de Deus diz que quando um demônio ele é expulso, ele passa pelo deserto, ele anda pelo deserto, buscando descanso. Por que descanso? Porque ele sofreu. Se você for buscar espiritualmente falando, quando um demônio ele é expulso da vida de uma pessoa, são anjos que retiram ele dali. E os anjos, eles têm que fazer o trabalho deles, e ele não quer sair. Então ele sai dali, para mim não dizer, no mínimo machucado, cansado, porque a palavra de Deus diz que ele busca descanso. Descanso o quê? De uma briga. Ele apanhou, mas ele tem que sair, porque ele tem que sair diante do nome de Jesus. Então ele sai dali cansado. E quando uma pessoa é liberta, você precisa compreender outra coisa. Se a palavra de Deus diz assim, que quando ele volta, se ele encontrar aquela casa vazia, ele traz com ele mais 7. E a Bíblia diz assim, que o estado daquela pessoa, o segundo estado dela é pior do que antes, quando ele saiu. Então a libertação é algo muito bonito quando você começa a compreender. Mas nessa busca pela libertação, e é isso que muitas vezes nós pensamos, sabe? Libertação é o quê? Imposição de mãos, o demônio se manifesta e ele é obrigado a sair pelo nome de Jesus Cristo. Mas existem coisas, como a pastora Eliane pregou hoje de manhã, que é posicionamento nosso. Tem muitas coisas que não é culpa de Satanás. Por exemplo, a bebida, ela continua lá fora até hoje. A ira, a briga, a raiva, o rancor, a vontade de matar, o adultério, a prostituição, fofoca. Eu também precisei me libertar disso. Houve uma possessão demoníaca, houve uma libertação que essa mulher aqui, mesmo sem saber, ela teve que fazer, ela teve que orar. Mais um pouco a coitada pegava 1/3 na época. Isso foi uma piada. Vocês são muito sérios. E a gente precisa aprender a se libertar dessas coisas. A gente precisa aprender a não querer mais essas coisas para a vida da gente. Não é só quando manifesta um demônio. Tem coisas que muitas vezes você pensa que é só você e Deus que sabe. E eu vou dizer para você, às vezes não é só você e Deus que sabe, não. É você e Satanás. É você e o capeta que sabe. É o capeta que tem colocado algumas coisas na tua vida. E eu gostaria assim que você estivesse colocando no teu coração nessa tarde, para você também ter esse desejo, como o próprio Cristo falou, e Isaías 61 ele confirma, o Senhor, o Espírito de Deus me ungiu para libertar os cativos. Eu sei que existem pessoas aqui nessa tarde que têm essa vontade também de buscar, de ser usado em libertação. Talvez você igual eu, até hoje você apanhou do capeta e nessa tarde você está aprendendo que dá para bater também. Então, que você estivesse colocando isso no teu coração. Mas pastor, e como que eu faço isso? Pede para Deus. Deus, que aonde eu estiver, que a tua presença esteja comigo. Que quando eu orar, se tiver um capeta, se tiver um demônio, que ele saia, que ele se manifeste para sair. E eu aprendi que se um demônio manifesta dentro da tua sala de aula, por exemplo, ou no teu local de trabalho, ele nunca vai se manifestar sem que haja uma pessoa ali, ungida, separada por Deus, apta para mandar ele embora. Então, quando acontecer isso, não fuja. Vai que Deus está contando com você naquele momento. Vai lá,
usa o nome de Jesus, diz em nome de Jesus, saia daqui. Você não tem mais poder sobre essa vida. Simples assim. Se acontecer isso, comece a praticar. A minha esposa, várias vezes dela tá no trabalho dela e ela começa a falar de Jesus Cristo e aconteciam manifestações lá. E ela mandava embora. Porque se você busca isso, se você tem a unção de Deus sobre a tua vida, vai acontecer. E se você desejar isso, vai chegar uma hora que você vai estar orando e você vai dizer assim, sai em nome de Jesus, né? Ou você vai clamar o Espírito Santo, o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa e manifesta um demônio. Pastor, como que você descobriu que você era usado por Deus na área de libertação? Eu não vou falar que foi uma cagada porque estão gravando aqui, né? Muito menos que eu não esperava, mas eu não esperava e também foi, né? Eu quase corri, né? Estávamos eu e essa digníssima aqui, e nós estávamos em casa, e nós tínhamos um grupo lá que a gente sempre fazia oração, e eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Quando eu não gostava de crente, eu não acreditava em possessão demoníaca. Eu não acreditava. E como que eu sabia que existia? Porque tinham cultos na praça, e eu trabalho na praça lá. E quando tinham cultos lá na praça, não tinha o que fazer, porque os crentes enchiam lá, né? Ficavam tudo cheio lá, então não acabava não tendo movimento no trabalho. E a gente ficava olhando lá e às vezes subia lá os obreiros, né? Hoje eu sei que eram os obreiros, na época eu não sabia quem que era, né? Eles levavam lá algumas pessoas lá que estavam lá com possessão, né? E sempre era daqueles pastores que faziam entrevista, pegavam o microfone e daí perguntavam, como que é teu nome? Eu dizia, mas o que é isso? Daí eu dizia assim, isso aí é fingimento, não pode. Daí eu ficava olhando assim, né? Porque eu não acreditava, não gostava. Talvez alguns que estejam aqui, talvez, mas eu acho que não, né? Aqui na nossa igreja não. E eu ficava olhando e eu me lembro que eu pensava assim, aquele pastor lá tá de palhaçada. Ele deve ter combinado com aquele cara lá. E daí o demônio dava o show dele lá, fervia, virava cambalhota, queria bater nos outros e tal, como ele é acostumado. E eu me lembro que eu pensava assim, o pastor deve ter dado uns 50 para aquele cara lá. E daí eu ficava olhando e dizia assim, mas eu limpava 50 também. Se o pastor combina comigo, eu acho que eu até fazia melhor do que ele, né? Só que uma vez, foi um demônio tão feio, mas tão feio, que eu achei que era um teatro, né? Eu achava que era um teatro. E eu peguei e olhei assim, e eu pensei assim, por 50 eu não ia fazer daquele jeito, mas por uns 100 acho que eu encarava. Não é para tanto assim, 50 ia ser um pouco menos. E aí, né? Então essa era a minha visão dos crentes. Essa era a minha visão do poder de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz assim que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Então eis-me aqui agora falando sobre libertação para vocês, né? A palavra de Deus também diz assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes eu glorifiquei a Deus por causa que onde era um bar ou um clube, depois eu via se cumprir essa palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso que a Bíblia fala. Mas hoje Deus fala comigo que não é no local físico, mas é num local onde o Espírito Santo deveria de morar sempre, mas abundava o pecado. E para a honra e glória de Jesus Cristo, hoje abunda a graça de Deus, tem abundância. E como eu estava falando para vocês, nós estávamos orando num grupo lá, e já tínhamos passado por aquele pastor Getúlio de Jesus, e eu tinha no meu coração isso, mas dá para bater no capeta, né? Mas não esqueci aquilo. E aí vi mais os crentes. E um dia estamos nós orando na sala assim, e de repente eu fui orar com uma pessoa, ela não é da nossa igreja, ela não congrega com a gente hoje, e eu estou orando, era uma jovem, e eu estou orando com ela, minha esposa estava junto, e de repente, eu não sei o que me deu na cabeça, não sei por que eu falei aquilo, mas eu falei. E eu falei assim, se tem alguma coisa do capeta que em nome de Jesus manifesta. Não devia ter falado. Eu devia ter falado, mas eu achava na época que não devia ter falado. Quando eu falei isso,
A mulher, ó, olha aqui para mim. A mulher olhou para mim e fez assim, ó. E eu dei um passo para trás, né? Quase que eu faço assim, né? Ou como ele, né? Não vou fazer o que ele fez. E eu dei aquele passo para trás, assim, e olhei para aquela mulher, assim, né? Vamos fazer de conta que é ela aqui. E eu pensei aqui no meu pensamento: não te ofereci nem 50 e nem 100. Sério. Sério. Por Deus, como eu pensei isso. E daí eu fiquei olhando e falei: mas eu acho que não precisa oferecer. O bicho está aqui. E rapaz do céu, quem quiser depois pergunta para ela, que ela continua a história com mais detalhes. Mas foi uma manifestação de capeta naquela oração. Não foi só ela, foi mais, sabe? O legal é que os que não eram convertidos... tem uns que não eram convertidos que estão aqui, que estavam lá naquele dia. Também não gostavam de crente. Estão aqui. Não vou olhar para não, né? Mas assim, os que não eram convertidos, eles estavam no canto assim, ó. Ou então eles faziam assim, ó. E a gente tinha uma experiência muito grande naquela época. E demorou mais ou menos uma hora e pouco para o demônio ir embora, sabe? É sério, eu tenho testemunhas. Mas assim, eu digo assim para vocês: aqueles que não eram convertidos se converteram? Ou nunca oraram tanto na vida. É verdade. E a partir dali foi impressionante. Deus começou a nos usar, né? Porque não era só eu, era minha esposa também, a usar grandemente, como a palavra de Deus diz em Lucas que nós lemos, para a libertação dos cativos. E era interessante, porque daí eu vi que não era 50, que não era 100, mas era a graça, o poder de Deus que fazia aquilo. Mas era assim, eu orava, a gente começava uma oração, minha esposa lembra, e vocês já escutavam lá nunca. Meu Deus do céu, vamos lá. E aí, meus queridos, que sirva de alerta para vocês jovens, para vocês que são jovens há mais tempo. Eu fiz uma oração linda, maravilhosa, sabe? Porque era assim: se eu fosse convidado para fazer uma oração de inauguração do mercado, eu já vi alguém lá, 150 e 100 lá, se contorcendo no meio. Meu Deus do céu. Eu ia orar: Senhor, abençoe esse mercado, esse empreendimento. Já manifestavam lá. Daí eu falei: Deus, eu não quero mais isso. Isso é muito ruim. A oração mais burra da minha vida. Eu não quero mais ser usado nisso. É muito chato. Eu vou abençoar o alimento e manifesta um demônio. Não tem graça isso. Não quero. Tá louco? Senhor, abençoe esse pão. Vamos lá. Parava com a oração, ia lá e tal. E eu falei: não, Deus, eu não quero. Eu falei: eu quero adorar o teu nome, eu quero glorificar o teu nome, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero falar da tua palavra. Não, mas assim não precisa ficar essas coisas ouvindo aqui. Eu acho que um pouco era medo, para falar a verdade. E assim, eu não, só que era ruim mesmo. E a partir dali eu orava, abençoava alimento, inaugurava o supermercado, farmácia, igreja, qualquer coisa, tudo do mesmo jeito. E foi aquele jeito assim. E aí eu comecei a estudar mais e buscar mais sobre libertação. E eu aprendi que é muito bonito isso na igreja. Como eu falei no começo, a pessoa vem na igreja e sair sem aquilo que oprimia ela, aquilo que fazia mal para ela, é maravilhoso. Alguém que faz a oração e o mal tem que se dobrar, o demônio tem que ir embora. E eu falei: nossa, esse dom é maravilhoso. Falei: vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, todo demônio, o povo. Aí se eu oferecer 50, 100, dizia: é muito pouco, eu não quero. Entendeu? Nem com 50, 100 funcionava mais. E aquilo foi me deixando muito triste mesmo, porque eu vi que eu tinha feito uma oração. E eu fui pedir para Deus: Deus, me perdoa, eu fiz uma oração de tolo, como a tua palavra fala. Não leva em consideração uma oração de tolo. E joelho no chão. Daí fui orar com as pessoas, nada. E joelho no chão, perdão para Deus, e orar com as pessoas, e nada. Deus, me perdoa, Deus, eu sei que o Senhor me usava para libertação, Deus, me usa de novo, Deus, e nada. E foi o tempo onde nós começamos a ICVV.
no primeiro ano das primícias, pastor Kleber lembra bem disso, com certeza. No primeiro ano das primícias, nós estávamos lá e de repente a gente era da liderança, a gente era convidado para orar, sempre orar pelas pessoas. E me alegra o coração, a honra e a glória são de Deus, mas me alegra o coração quando Deus usa nisso hoje. Mas a gente também orava e abençoava, né? E nós estávamos lá orando pelas pessoas e tal. E de repente... Oi? O senhor também lembra? Eu já ia impor as mãos sobre a tua pessoa. Ele começou a fazer assim, ó. Falei, misericórdia, esse vai escandalizar, né? Missionário? Tem algum obreiro perto dele ali? Não. Já saiu. Estou dizendo que já saiu, não precisa. Mas em nome de Jesus sai se tiver, tá bom? Vai, durmam de novo pra vocês verem. E aí no primeiro ano da ICVV, era o primeiro ano da vigília. Da vigília não, das primícias. E no último dia das primícias foi feito um grande clamor lá, e a liderança foi orar. E tinha uma jovem, até hoje eu não sei quem que era. Ela estava assim com uma foto de uma criança na mão, e ela segurava, e ela chorava muito, ela chorava assim copiosamente. E eu passei por ela, falei, pois não, o que eu posso orar por você? Daí ela falou assim, esse menino, ele está muito doente em casa tal. Era a foto de uma criança, um menino. E eu peguei a foto, juntei a minha mão com a mão dela, falei, Senhor, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, aquela coisa toda, né? Eu declaro a saúde sobre a vida dele. E, mais uma vez eu falei, e todo o mal que tenha na vida dele agora, pela nossa oração, pela nossa fé, se tem algum mal na vida dele, tem que sair, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, lembra do primeiro, né? Eu não vou fazer de novo, né? Quando eu falei isso, lembram que eu vinha orando para Deus restituir, né, esse dom. E de repente a moça virou os olhos assim, mas eu reconheci na hora, né? Não tinha oferecido 50 de novo, não tinha oferecido 100 de novo. E a mulher começa a contorcer, meio atorto assim, né? Aí eu peguei, tô eu com a mão aqui em cima dela aqui, né? Aí ela aqui. Aí eu peguei, olhei e falei, Senhor, o Senhor me ouviu. E a mulher assim, está amarrado, não, Jesus, espera um pouco aí. Eu falei, Senhor, muito obrigado, Senhor, glória a Deus, Senhor, o Senhor vai me usar de novo, fica quieto, glória a Deus, aleluia, sabe, mas assim, foi uma alegria, foi uma das poucas vezes assim, eu digo assim que só pede para o nascimento dos nossos filhos, sabe, mas foi tomado de uma alegria assim, a alegria que eu senti, sabe, aquela alegria, aquela coisa com Deus assim. E eu falei, quase que eu falei para ele, que bom te ver, cara. Eu não falei, mas eu quase falei. E aí eu peguei e falei, Senhor, agora, né, me ajuda aqui, porque é com o Senhor, não é comigo, mas pode me usar à vontade. E aí eu coloquei a mão sobre aquela jovem, declarei o poder de Deus e a unção de Deus, a graça de Deus veio naquele momento. Aquela jovem foi liberta e em nome de Jesus eu creio que aquela criança também foi liberta, porque eu não vi mais ela. Mas foi algo assim muito marcante na minha vida. Depois disso, queridos, várias e várias vezes Deus nos usou em lugares, em situações, em horários, né, pastor Kleber? Horários maravilhosos. Quando é depois da meia-noite eu sempre chamo o pastor Kleber, né? O pastor Kleber é meu companheiro. Ou às vezes ele se cobre e chama eu daí. Ele é vingativo. Dizem que pastor não é vingativo, mas ele me liga, pastor. Eu digo, oi filho, mas eu já sei o que é. Daí a gente sai. Mas várias e várias vezes. Uma vez foi muito, né, interessante, diferente. Eram aproximadamente 1h30 da manhã, eu estava parando de trabalhar. E havia um pedido de socorro de uma criança, porque eu já conhecia, quando a mãe estava manifesta, né? E estava uma mensagem no meu celular, eu não tinha visto antes, pedindo para que fosse orar com aquela mulher. E eu me lembrei, a minha esposa não estava bem, estava com fortes dores e cólicas, e ela tinha comentado comigo que não estava bem. E foi dormir mais cedo. Meus 2 filhos estavam comigo, graças a Deus,
E eu falei para ele: vocês vão comigo? 1h30 da manhã. Eles falaram: claro, claro que não, né? Se vira, eu sou pastor. Daí eu falei: mas não, pode ir lá, pai. Vai lá que nós ficamos orando daqui para o senhor. Aí peguei, lembrei que a minha esposa não estava bem. Eu falei: vou chamar o pastor Kleber. Liguei para ele, tocou. Ele disse que não viu, né? Mas eu olhei e falei: não tem mais aonde recorrer. 2h da manhã vão me xingar. A partir de agora, as outras pessoas que eu chamava vão me xingar. E eu fui sozinho. Era um bairro distante da nossa cidade aqui. E foi assim, algo muito maravilhoso que Deus fez lá. Não, de verdade. Independente dos fatos. Eu sempre digo assim, que se eu tivesse uma câmera na cabeça, no YouTube ia ter mais de 1 milhão de acessos já. Porque nós chegamos lá, era um bairro deserto, como eu já falei, não vou falar lugares, nada, para ninguém assimilar. E nós, eu, Jesus e o Espírito Santo, né? Porque os outros ou não atenderam o telefone ou não quiseram ir. E nós chegamos lá e eu olhei, desci do carro. Rapaz, não tem como você chegar num lugar 1h30 da manhã, numa rua deserta, sabendo que tem um endemoniado lá dentro, batendo em todo mundo, e você tem que entrar lá. O vizinho da frente estava só com um toco da cortina assim aberta. Certo, eles pensavam: não vai entrar, não é tão louco assim, né? E aí eu falei: vou fazer o quê? Né? Chamasse, quem que é louco de ligar para o pastor Silvio? Eu não, 1h30 da manhã. Aí eu peguei e desci do carro. Quando eu desci do carro, eu olhei, sem brincadeira, eu peguei o celular assim, eu olhei no poste, a lâmpada fazia assim, ó. Eu falei: meu Deus. Eu falei: não pode, isso é brincadeira. Aí que eu vi o vizinho lá escondido, olhei do outro lado, mais um com a cabeça para fora lá. Falei: misericórdia. E a abençoada da mulher estava assim, você passava, já falei demais, né? Uma mulher, ela estava lá no fundo assim da casa. Você ia assim, tinha que ir indo, você vai indo, né? E eu fui indo, e é interessante, porque o demônio, quando acontecer isso com vocês, quando vocês forem usados em libertação, aprendam, ele é mentiroso, assassino desde o princípio. Então não caiam naquilo que ele fala, sabe? Uma vez várias vezes já ele falou: eu vou matar você. Eu digo: vai matar nada. E não mata, porque tem quem nos cuida. A palavra de Deus diz assim, que os anjos do Senhor acampam ao redor de quem ama Ele. Então, se você ama a Deus, existem anjos que cuidam de você. Não precisa você ter medo dessas coisas. Eu tô te ensinando aqui na prática, porque tem muita gente que sempre pediu para mim: como que faz, o que acontece, como que é. Então, para que você compreenda, várias vezes ele disse. Uma vez disse assim para mim, estava manifestado, né? Ele falou assim para mim, o demônio falou assim: eu não gosto de você. Mais uma vez, né? Eu tenho uns ar de jirico que tá louco. Eu me lembro que eu pensei assim: que legal, né? Ele não gosta de mim, Senhor. E nós andávamos juntos um tempo atrás. Eu também não gosto de você. Eu lembro o que você fez comigo. Então, e ele sempre usa de mentiras, de astúcias. E você, com o passar do tempo, você não dá mais bola para essas coisas, sabe? Você sabe que ele é mentiroso, enganador, enfim, tudo aquilo que não, o contrário do que é de Deus. E naquele momento eu entrei. Quando eu entrei, já estava lá sentado num canto assim, sabe? E aí tinha mais um grupo de pessoas, até eu compreender, a pessoa que era para estar, e já me olhando torto assim. E eu ia indo ali falando assim, eu falei assim: é ela. E conforme eu fui entrando, de repente aquela mulher olhou para mim e pegou e falou assim: você de novo aqui? Por que já veio me incomodar? Eu falei: glória a Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso que eu incomodo ela, né? Né? E o capeta, não ela, né? Mas o capeta falando aquilo, né? Então você glorifica a Deus. E daí ela prosseguiu, né, na fala dela, e eu andando, só para você entender, eu andando. Aí ela pegou e falou assim para mim: que já veio me incomodar? Ela já estava mais para cá. Para onde que você acha que você vai quando você morrer? Sabe quando você dá uma balançada assim?
Teve uma pessoa que eu contei que ela falou assim para mim: você está sabendo de alguma coisa? Por que você está sabendo de alguma coisa? Estão falando alguma coisa por aí. Só que Deus sempre vai te dar a resposta. Deus sempre vai te dar a resposta pela palavra de Deus. Mas eu não vou mentir para você, sabe? Eu não esperava aquilo, eu nunca tinha ouvido aquilo. Daí eu peguei e virei. Falei: ó, demônio, o negócio é o seguinte: para onde eu vou ou para onde eu deixo de ir, não compete nem a mim e muito menos a você. O meu julgador chama-se Jesus Cristo, e é Ele quem sabe. Aí ela ficou. Mas assim, então você precisa compreender, Deus sempre vai te dar, e você precisa estar lendo a palavra para você saber o que responder. E o Espírito Santo de Deus, esse que foi clamado aqui nessa manhã, que tem sido clamado nesses dias, é Ele que vai te dar a direção, é Ele quem vai te conduzir. E nessa mesma situação, de repente a mulher veio para cima e tal, e toda aquela coisa, e aí foi orado, eu declarei: está amarrado em nome de Jesus, né? Porque você tem que ter esse cuidado quando manifesta um demônio, porque não é pela tua força. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, então não é contra a pessoa que está aqui manifesta, mas sim contra principados e potestades. Então você não usa a arma natural do tipo: vou dar soco, vou amarrar, vou abraçar, enfim, você usa armas espirituais. E aí quando ela veio para cima de mim, está amarrado em nome de Jesus, e daí começou a falar um monte de coisa, e coisa feia, e já veio gente correndo para lá e gente correndo para cá. E o que eu queria contar para vocês? De repente alguém bate no meu ombro aqui atrás, sabe? Aqui, não, desse lado aqui. Alguém bate e eu tô aqui, né? Brigando, e o bicho querendo me pegar, e eu tentando escapar dele, aquela coisa toda. 1h30 da manhã, 2 horas, né? E eu, sério, de verdade, mas eu tava sério até aquele momento. E aí tô eu aqui, né? E ele falando um monte de besteira e asneira, e eu rebatendo com a palavra. De repente alguém bate aqui. Eu não dou bola. Eu sabia que eu tava sozinho, né? De repente bate de novo. Quando eu olho, tinha um piazinho de mais ou menos uns 8 anos de idade. Ele estava atrás de mim. E ele pegou e fez assim para mim: tá, pastor, agora há pouco nós usamos isso aqui e deu certo. Me apresenta um rosário desse tamanho, assim, mais ou menos. Eu não sabia se eu continuava aqui, eu ia pro piar. Aí eu olhei. Aí eu sou obrigado a rir, né? Porque eu faço piada de mim mesmo. Não, é só comigo que acontece isso, ainda vez sozinho. Daí, graças a Deus, mas graças a Deus, eu não sei de onde, eu sei que apareceu uma voz de uma mulher atrás que dizia assim: para desse tongo, piá. Ele não acredita nisso. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Mas enfim, compreendo aqueles que têm esse desejo, aqueles que buscam por isso, aqueles que querem, né, tá trabalhando. A gente pode estar conversando mais. Tem uns 3 ou 4 jovens aqui que sempre procuram conversar com a gente. Tem uns 3 ou 4 adultos que sempre vêm conversar com a gente. Então, é uma área que a igreja vai precisar. Lembra quando o pastor Silvio falou que vocês vão suceder a gente? Vocês vão suceder. Vocês precisam saber. Vocês precisam compreender sobre isso. Eu não sei qual que é o estado de vocês, mas hoje eu compreendo que não foi só depois que eu me casei que eu estava assim. Durante muito tempo, por religião, por costumes familiares, eu fui levado em cartomante, né? As pessoas, a minha família ia em cartomante, eu ia junto. Algumas vezes as pessoas faziam isso também, pediam para pôr carta para a gente e eu deixava por ignorância. A palavra de Deus diz assim que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E ignorância nada mais é do que você não tem conhecimento a respeito de alguma coisa. Então não caia nisso. Não caia nessas armadilhas de cartomante, de tarô, de mesa branca, mesa preta. Mesa branca pode, mesa preta não pode. Sabe? Se o teu pai, se a tua mãe, se você tem sido levado ou se você foi levado, ore e rejeite isso na tua vida. Não aceite mais. Vocês que estão aqui, você que porventura esteja assistindo, você já é propriedade de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim que o único que conhece passado, presente e futuro é Deus. É o único que sabe a respeito de você. Deus é onipotente, onipresente em tudo. Satanás não é. Satanás não é, Satanás não sabe. Satanás investe contra a tua vida, sabe por quê? Porque ele já viu várias pessoas que serviam do lado de lá e elas se converteram.
e elas foram homens e mulheres usadas por Deus. Então Ele sabe como que o processo funciona quando você se apaixona por Deus. E muitas vezes Ele pode até tentar tirar você desse caminho. Mas por quê? Porque Ele sabe que lá na frente você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, uma profetisa de Deus, um pastor ou uma pastora de Deus. E você tem que, por isso que é importante você continuar firme na tua caminhada, não desistir. Nessa tarde eu gostaria de deixar essa mensagem para você, de dizer isso para você. Mas também eu gostaria que você compreendesse que existem várias libertações. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já falou com vocês, já ministrou a respeito daquilo que vocês precisam ser libertos, daquilo que vocês precisam ser livres na vida de vocês. Pode ser desde a droga, a bebida, quem sabe as amizades, não sei, é o Espírito Santo que vai falar com vocês. E eu separei alguns tópicos para que você compreendesse quais alguns tipos de libertação que nós precisamos ter. Mas eu coloquei aqui a libertação espiritual. 1 João 2, versos 4 e 6, consegue pôr para mim ali? 1 João 2, do 4 nós vamos ler até o 6, só para que você compreenda. E essa libertação, quando você fala de libertação espiritual, ela é muito interessante. Já vou concluir para vocês. Aquele que diz, eu conheço, nós conhecemos, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Como é que nós conseguimos estar nele, em Deus? Esse tipo de libertação espiritual é interessante. Você precisa de Jesus Cristo. Você só vai encontrar em Jesus Cristo. Você precisa estar lá. E como é que você sabe se você precisa ser liberto em alguma área espiritual na tua vida? Orgulho, fofoca, inveja, más conversações, idolatria. Eu poderia falar aqui para vocês sobre a idolatria, mas eu gostaria de que vocês, Deus me trouxe quando eu estava meditando nessa palavra sobre as más conversações. Depois que eu me converti, eu graças a Deus, hoje as pessoas elas nos respeitam como pastor, nos respeitam como homem correto, sério, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E é difícil acontecer isso, mas eu já vi acontecer. No começo eu não entendia lá atrás, mas aonde tinha lá 4, 5 homens reunidos, por exemplo, e um puxava uma conversa muito sem graça lá, aquela conversa que você sabe que não é de Deus, mas que entrou naquela rodinha trazida por alguém. E eu fiquei muito... a primeira vez que eu ouvi, o que aconteceu? Uma pessoa pegou e se afastou daquilo. Ela não quis continuar naquele grupo ali. Eu estranhei, mas entendi o que estava acontecendo. E hoje, graças a Deus, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes de acontecer isso. Mas eu dou uma disfarçada e eu saio fora. E para a honra e glória de Jesus Cristo, as pessoas que andam comigo, elas também acabam saindo. Ou não dão continuidade para essa conversa. Então, cuidado com as más conversações, isso atrai demônios. É nessas más conversações que você vai falar um monte de coisa, e eu nem vou falar o que é aqui, é onde você vai ouvir um monte de coisa, que vai gerar um monte de vontade da parte de Satanás na tua vida. Eu poderia ficar nesse tópico aqui e falar sobre a idolatria, mas não. Vocês são jovens, fujam das más conversações. A palavra de Deus é assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Você vem num retiro aqui e amanhã ou depois você está escutando uma piada nojenta lá fora. Se retire, não precisa ofender ninguém. Você simplesmente sai, dá licença só um pouquinho, quando você vê que vai sair para esse lado. Fuja disso, para que a bênção de Deus continue firme na tua vida, que você não dê nenhuma brecha para que o inimigo entre na tua vida. Quando nós falamos em libertação, e libertação para a nossa vida, querido, entenda que eu não estou falando agora para você sobre uma pessoa endemoniada. O que eu tinha de falar, de contar sobre testemunho, ministério, tem um monte de história, eu posso contar mais para vocês. Mas eu já falei, para vocês compreenderem o que é uma possessão. Mas agora eu gostaria de falar sobre libertação dentro da nossa vida, dentro da tua vida. E não
Primeiro que eu digo para você, não fique com medo, vai manifestar um demônio. Se manifestar, glória a Deus, pelo menos não tem mais demônio na tua vida daí, né? Mas essa libertação espiritual é você o quê? Obedecer a sua palavra. Nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Nele quem? Em você, meu querido. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus está na tua vida. O amor dele é aperfeiçoado em você. Outra coisa que nós estarmos livres espiritualmente na nossa vida. Não só buscando libertar os outros. Andar em santidade. Andar em santidade. Fugir do pecado. Não estar com o pecado. E aí eu coloquei uma observação aqui, ó, se pecarmos, ou se você pecar, e quer saber do mais, você vai pecar. Quer saber do que mais? Eu vou pecar. Mas pastor, eu quero andar em santidade, como que eu vou pecar? Você vai pecar. Você vai pecar. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender disso ainda fazer parte da tua vida. Declarar em alto e bom som que você não quer mais aquilo para a tua vida. Pedir perdão para Deus e procurar não fazer mais. A cada dia que passa você vai conseguir andar mais e mais em santidade. Mas isso, querido, é para você, é para mim. Compreenda isso, entenda isso. Buscar andar em santidade é muito bom. Outro tópico que eu marquei aqui para você, para quem gostaria de andar em liberdade de Jesus Cristo, não mais oprimido por Satanás. Fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, do 22 ao 23. É o finalzinho lá. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fuja da aparência do mal. A aparência do mal não é um capeta com uma capa e um tridente na mão e um chifre na cabeça. A aparência do mal muitas vezes é uma festa. A aparência do mal muitas vezes é uma mulher bonita, é um homem bonito. A aparência do mal muitas vezes é um elogio vindo de uma pessoa que não deveria estar falando isso para de repente uma mulher casada, para uma moça comprometida, ou mesmo para uma moça solteira para corromper ela do caminho do Senhor. Você tem que ficar atento. Você precisa ficar atento, fugir da aparência do mal. Durante todos esses anos, uma coisa que eu aprendi, e por favor, se você está anotando agora, você anote. Se você não está anotando, você puxe pelo teu HD, você puxe pela tua caixa de memória aí. Mas você faça alguma coisa. Quem é escandaloso, quem grita, quem arrebenta a porta, é Satanás. São espíritos maus. O Espírito Santo de Deus, quando Ele fala com você, Ele é manso, Ele é suave, Ele sussurra no teu ouvido, Ele bate e pede para entrar. Se me deixares, entrarei e cearei contigo. É você. Então cuidado, tenha cuidado, mas principalmente seja com os ouvidos atentos, para quando vir aquela voz suave e falar com você, você saber que é de Deus. É Deus que vai estar falando com você. Pastor, mas em qual área da minha vida? Em todas. Em todas as áreas da tua vida. Ele sempre vai ser suave, Ele sempre vai ser amoroso com você. Satanás não. Então cuidado, esteja atento para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. E Ele vai ser suave, Ele vai falar baixinho. Os melhores negócios, as melhores oportunidades, as coisas que Deus tinha para mim, eu tive que ouvir. E muitas vezes eu digo para você, só eu ouvi. E depois as pessoas diziam para mim, você é louco, você é doido, como que você fez um negócio desses? E aí passado algum tempo vinha outro e dizia, rapaz, parabéns pelo que você fez. Mas eu sabia no meu coração qual voz que tinha falado no meu coração. Entendido? Então, por favor, preste atenção, a aparência do mal não é só coisa feia não, muitas vezes é coisa bonita.
A aparência do mal muitas vezes é uma festa que não era para você ir. Volta no 22 ali, por favor. Prestem atenção, nunca toda forma do mal, só que o mal às vezes ele vem disfarçado de coisa boa. É muitas vezes até uma amizade. Amizade você precisa converter ela ao Evangelho de Jesus Cristo. Tenha cuidado para que essas amizades não te convertam para o lado dela, tá bom? Um outro conselho que eu gostaria de dar para vocês, Gálatas 5:17. Se encham com o Espírito Santo. Já foi ministrado nessa manhã aqui. Mas busquem estar sempre cheio do Espírito Santo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem mais o que desejam. O bem que eu queria fazer eu não consigo, e o mal que eu não queria, quando eu vi, eu já fiz. Está aqui, ó, a palavra de Deus tem todos os ensinos para nós. Tem tudo, está tudo aqui na palavra. Mateus 26:41, eu estou encerrando. Dentro dessa área de libertação agora que eu estou falando com você, não é mais para ninguém. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não cair no quê? Não cair no quê? Vai faltar gente para orar daqui a pouco aqui. Tem uns que é para estar orando que vão ter que orar por eles. Amém, meus queridos? Então, vigiem. Eu já vi muita gente trocar aquelas palavras, orar e vigiar. Não é, meu querido. Primeiro você vigia, depois você ora. Você vigia primeiro, segue o que a Bíblia está falando ali, e depois você ora. Ora para quê? Para tirar aquilo de você. Quando você vigia, onde você vai ver, onde você vai ouvir se a palavra é de Deus ou não é, se você vai saber se vem de Deus ou se não vem. E se não vem, daí você ora. Sai daqui, capeta, em nome de Jesus. E fala mesmo, eu aprendi a falar. E funciona. Fala, saia daqui em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendi andando, estudando, buscando sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Que até o ateu declara Jesus Cristo. Até o ateu vive um pouco de Jesus Cristo. Como isso, pastor? O pastor ali já olhou, falou besteira agora, né? Mas sabe por que ele tem que viver? Que, meu querido, como que você vai dizer que Jesus Cristo não foi Jesus Cristo? Que Jesus Cristo não é Jesus Cristo? Como que alguém tem a ousadia de dizer que Jesus Cristo não existiu, que isso é ficção, que isso é balela, que isso é conversa de pastor, como falam tantas vezes, como alguns orelhudos falavam algum tempo atrás, né? Como que alguém fala isso? Eu vou provar para vocês como todo mundo tem alguma coisa de Jesus Cristo, mesmo que diga que não acredita. Que dia que é hoje? Alguém me ajude. Terça-feira, qual o dia do mês? 16 de qual mês? Do qual ano? Então hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Não faltou só uma coisinha? Vamos ver quem que pegou. Opa! Depois de Cristo. Ganhou um livro, fique de pé aí. Uma salva de palmas para ele. Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, depois de Cristo. Antes de Cristo, uma parte da história, uma parte da numerologia. Depois de Cristo, 1, 2, 3, até 2021 nós estamos. Se o camarada não acredita, paciência, mas que ele está numa terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, depois de Cristo. Ele poderia estar 700 anos antes de... Esse é o nosso tempo. É nisso que nós vemos. Quando Jesus Cristo veio, até os anos começaram a passar, a ser contado. Antes dele, depois dele. Então, infelizmente para eles e felizmente para nós, que até nisso Jesus Cristo está presente na nossa vida. Amém?
eu finalizei o que eu tinha para falar para vocês sobre libertação. Nós vamos estar orando, mas eu gostaria assim de verdade, vocês são jovens, aprendam uma coisa. Nós estamos aqui no retiro de carnaval, terça-feira, 16 de fevereiro, 2021, depois de Cristo. Jesus Cristo já veio. E nós estamos aprendendo sobre realidade e fantasia. E eu gostaria assim que vocês jovens, né, até mesmo aqueles que já são jovens há mais tempo, aprendam uma coisa. Quando nós nos apaixonamos pelo Evangelho é maravilhoso. Quando nós nos apaixonamos por Jesus Cristo é muito bom. Mas durante essa caminhada eu já vi muitas pessoas que pegavam uma realidade da palavra que diz assim: Deus proverá. Quantos aqui já ouviram Deus proverá na tua vida, Deus proverá na tua causa, Deus proverá na tua família, sabe? E isso é uma realidade. Mas nós já ministramos casais, nós já ministramos pessoas, já ministramos jovens, que o que eles fazem daí? Eles pegam esse texto e trazem para uma fantasia, que é onde o diabo consegue trabalhar na vida delas. Deus proverá. Então, eu posso, amanhã quarta-feira, acho que depois do almoço a concessionária está aberta, eu vou lá e vou comprar um carro zero. Afinal de contas, eu estou assim com Deus, até os demônios me ouvem, obedecem o comando que eu dou pelo nome de Jesus Cristo, e se Deus proverá, quem é que vai pagar o carro? Na cabeça de alguns é Deus. Isso é fantasia, queridos. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus venha provendo a nossa vida. Isso é verdade. Muitas pessoas têm a realidade é que a palavra de Deus nos promete saúde. Verdadeiramente Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso é uma realidade. A fantasia é que eu posso me envolver com bebida, cigarro, droga, tantas outras coisas, e que Deus vai me dar saúde também. É isso que o diabo tem colocado no ouvido de tantas e tantas pessoas, e elas têm caído, depois elas ficam doentes e dizem assim: ó Deus, por que o Senhor não me cura? Mas o que você fez para tudo isso? A palavra de Deus também diz assim, que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E ainda começa dizendo assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Plantou, amigão, vai colher. Plantou cigarro, tem uma grande chance do seu pulmão ser prejudicado na área da saúde. Não vou nem falar o que. Casamento, o que Deus uniu, não separe o homem. Essa é uma realidade. Mas a fantasia, aí eu posso brigar, eu posso ofender, eu posso xingar, eu posso maltratar, eu posso trair, eu posso sair sozinho, eu posso fazer tudo. Afinal de contas foi Deus que uniu. Então eu não preciso tratar bem, eu não preciso agradar, eu não preciso fazer mais nada, né? Deus uniu, ninguém mais vai separar. E é nessa mentira que Satanás tem colocado em algumas famílias, em alguns casais. Se você conhece alguém assim, por favor, ministre ou pede para ouvir depois. Eu acho que vai estar disponível, no site da igreja. Pede para que eu ouça isso, para aprender, né? E agora um que não vai funcionar para vocês, né? Graças a Deus. Mas é quando vem uma realidade e que Jesus Cristo é nosso Rei, né? E que Deus é o nosso Rei Todo-Poderoso. Então, automaticamente eu sou filho de quem? De um rei. E se eu sou filho de um rei, então eu sou um... Vou mudar, porque daí talvez você acorde e entenda. Se você é filho de um rei, então você é um príncipe. Se você é filha de um rei, então você é uma... E aí nessa, eu sou filha de Deus, Deus me ama. Não é querer me gabar, mas Jesus Cristo é meu irmão. Sem querer me gabar, mas essa é a grande verdade. Então, eu sou melhor do que todos vocês aqui. Eu não preciso cumprimentar vocês, eu não preciso agradar vocês, vocês têm que me servir. E eu não preciso nem conversar mais com vocês, porque isso é uma fantasia, queridão. Você é filho de Deus. Então você começa a ministrar e a pregar esse evangelho, em nome de Jesus. E eu espero que essa tarde tenha sido bênção para você, que essa tarde tenha sido proveitosa para você, e que você não precise oferecer nem cinquentão e nem cenzão, e que Deus te use muito. Aqueles que quiserem, que Deus use muito, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu vou pedir para o pastor Kleber estar me auxiliando aqui.
Quando nós confessamos Jesus Cristo, quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós queremos o Espírito Santo de Deus, preste atenção aqui que eu estou falando, é bem sério agora. Você sabia que quando existem macumbeiros, bruxos, feiticeiros, que quando alguém vai fazer uma oração, ele diz assim, ó, preste bem atenção, você quer mesmo fazer isso? Porque depois não dá para voltar atrás. Porque daí você vai... Eles falam para assustar, porque o nome de Jesus Cristo quebra tudo isso. Mas eles falam isso. Então o que eu vou falar aqui para você agora é o seguinte: da mesma maneira que essas pessoas são convidadas a aceitar, a declarar muitas coisas para eles, você também pode fazer isso essa tarde. Mas eu gostaria que você fizesse o seguinte: eu gostaria que você rejeitasse. Eu gostaria que você dissesse, ó, se tem alguma coisa do mal na minha vida, se tem alguma coisa de Satanás na minha vida, se existe alguma coisa que não tenha agradado o Espírito Santo que habita em mim, então que seja retirado nessa tarde. E é sério, essa oração funciona. Nossa, pastor, vai manifestar? Não, pode ser que não manifeste, mas você vai ficar mais cheio do Espírito Santo do que você é. Vai ter mais espaço dentro de você, para que mais e mais do Espírito Santo venha sobre você, venha sobre a tua vida, venha sobre os teus amigos, sobre aqueles que você ministrar, sobre aqueles que você falar. Então, nessa tarde, aproveita essa tarde. Você já está aqui mesmo, e nós vamos estar orando, você vai estar orando, mas é você que precisa declarar. Você não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Declarou ou não declarou? Então agora você vai declarar que você não quer mais fazer parte do outro lado. Simples assim. Amém? Então aqueles que quiserem, no seu lugar aí você vai estar orando, e depois o pastor Kleber vai continuar a oração em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória por esse tempo, Pai, aonde o seu poder transformador, a sua graça, Pai, que alcança todos, ó Pai, aqueles que o buscam, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o seu poder é quem tem que ser glorificado aqui nessa tarde. Nós aprendemos que Satanás, ele é derrotado pelo nome de Jesus Cristo, e nenhum poder há diante desse nome. Então, em nome de Jesus, nós declaramos agora toda macumbaria, toda bruxaria, toda feitiçaria. Se de alguma maneira alguém aqui ou alguém na internet esteja agradando, esteja buscando, mesmo que involuntariamente, a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus, nós dizemos agora em alto e bom som, repita comigo: Satanás, eu rejeito a você, seus demônios, em nome de Jesus. Eu não aceito mais nada da tua parte, mas eu quero tudo de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina e que morreu por mim, pelo perdão dos meus pecados, para que um dia eu possa ir para o céu. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, todo principado, potestade, toda palavra de maldição, toda palavra que foi declarada sobre a vida desses jovens aqui, palavras que te derrota, palavra que dizia que eles não seriam nada, palavra que diziam que eles não teriam futuro, que eles não seriam nada no estudo, palavras que diziam que eles iam ser homossexuais, que eles seriam toda e qualquer coisa que servisse a Satanás. Em nome de Jesus, nós rejeitamos nessa tarde e te damos uma ordem, como ministro do Evangelho. Eu digo para você agora: Satanás, pega tudo que é teu e saia da vida dessas pessoas, para a honra e glória de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus. Continue com o teu olho fechado. Essa é uma tarde que você precisa entender que o poder de Deus vai tocar em você, e que a partir de agora você vai ser usado para você expulsar, para você mandar embora o mal, para você mandar embora as tristezas. Nós vamos orar agora, rejeitando algumas coisas, rejeitando pactos, rejeitando algumas coisas que talvez você nem sabia, mas você se envolveu com essa questão espiritual, com o mundo espiritual que nós chamamos. Nós vamos orar agora, e você vai identificando, e você vai dizer que vai sair da tua vida o mal, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, Deus, nós não aceitamos que nenhum jovem
que veio nesse encontro saia daqui da mesma forma. Não! Pai, nós declaramos pelo poder de Deus, que o Espírito Santo que está nesse lugar, nós oramos que agora o poder de Deus comece a tocar, comece a limpar, meu Deus. Pai, aquele que um dia, Deus, esse jovem que um dia fez um acordo, e ele nem sabia que estava se envolvendo com coisas do mal, com coisas das trevas, com coisas do diabo. Nós oramos agora, em nome de Jesus, sobre você. Seja livre agora, seja livre agora. Eu quebro agora a cadeia de Satanás, eu quebro agora essa legalidade. Eu digo: mal, vá embora, vá embora. Você perdeu na vida desses adolescentes. Mal, você que entrou sobre aquela situação de sexualidade no estupro, vá embora, desapareça, desapareça da vida. A partir de hoje, o conhecimento desses dias, o entendimento está vindo sobre a vida desse povo, sobre a vida dessa igreja, e o diabo não tem mais poder, não tem mais legalidade, não tem mais força para continuar escravizando você. Por isso eu oro que a tua mente seja livre, os teus pensamentos, você que tinha maus pensamentos sobre você, você que tinha maus pensamentos sobre as outras pessoas, você que tinha maus pensamentos sobre o conceito das coisas do mundo, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Em nome de Jesus nós anulamos todos os pensamentos, todas as cadeias, todo aquele mal que foi gerado no teu coração. Você que não tinha alegria, em nome de Jesus nós dizemos que vem agora o poder de Deus e toca em você, toca em você. Você que é uma pessoa extremamente tímida, tímidos, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que você seja livre. Você que não tinha capacitação, capacidade para falar, tinha medo de estar no público, medo de se falar, medo de se expor, em nome de Jesus Cristo, eu quebro agora esse mal que bloqueia você para prosperar na tua vida, e digo, em nome de Jesus, a liberdade de Cristo vem sobre a vida desse jovem, vem sobre a vida dessa pessoa. Pai, nós ordenamos, pelo poder de Cristo, que a vida desses jovens serão abençoadas a partir desses dias. Pai, eu oro agora sobre aquela pessoa que tem sido oprimida dentro da sua casa. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, que esse mal deixa agora, sai agora, por causa da vida dessa pessoa, da vida dele que veio nesse lugar. Esse espírito não pode mais agir naquela casa. E por isso eu digo que quando esse jovem, essa pessoa chegar na casa dela, a partir de hoje, em nome de Jesus, o espírito da confusão vai embora, o espírito da tristeza sai de lá, o espírito da angústia desaparece, em nome de Jesus. Todo espírito que tem causado a depressão na vida e no corpo, na alma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, você está ordenado que desapareça dos caminhos. Ó meu Deus, em nome de Jesus, sobre a vida daquele, da casa, da família daquele que, Deus, a pobreza, a miséria tem tentado se instalar, em nome de Jesus nós dizemos agora, seja quebrado essa legalidade, e você e a tua casa recebem em nome de Jesus a liberdade, e vocês começam a prosperar. Pai, aonde as finanças estavam sendo minadas por esse espírito, por esse mal, Deus, que essa pessoa, que essa família se envolveu, nós quebramos isso agora, por causa da vida dessa pessoa que está aqui. Mal, desapareça, saia, para nunca mais, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos o teu poder agindo. Deus, nós declaramos o teu Espírito Santo agindo, o teu Espírito Santo trabalhando. Pai, eu sei que o Senhor está tocando neles, o Senhor está abençoando eles, e restaurará todas as coisas, em nome de